Na época da suposta aparição de Fátima, Lúcia, Francisco e Jacinta eram muito crianças. Lúcia tinha 10 anos, Francisco tinha 9 anos e Jacinta tinha 7 anos. A aparição, se é que isto aconteceu, ocorreu no dia 13 de maio de 1917, por volta do meio-dia, quando as crianças estavam no pasto, onde foram surpreendidas por um forte clarão. Prestes a fugirem, elas viram, flutuando sobre uma pequena árvore, uma santa mais brilhante que o sol. Ao se aproximarem, elas viram que era a Virgem Maria. E esta teria lhes dito que deveriam orar pelo mundo e voltar àquele lugar todo o dia 13 para receber 3 profecias sagradas. Na sequência das supostas aparições, as crianças teriam visto o inferno durante a terceira aparição, que foi mais ou menos em julho de 1917. Na sua simplicidade, elas decidem responder ao apelo da Virgem Maria para fazer estas penitências e sacrifícios pela conversão dos pecadores. Conta a lenda que Fátima disse 3 segredos para as crianças, e estes segredos ficaram conhecidos como os 3 segredos de Fátima, que são eles: a visão do inferno, o Imaculado Coração de Maria e o atentado ao Papa. Os 2 primeiros segredos de Fátima foram revelados na década de 40. O primeiro segredo, que era a visão do inferno, causou nas crianças uma tortura religiosa. Elas foram vítimas do terrorismo doutrinário. As crianças tiveram uma catequese terrorista e viviam um masoquismo teológico, porque como elas tiveram esta revelação da visão do inferno, tudo era pecado, tudo não podia fazer. Elas não tinham uma vida social, não tiveram infância, ficavam fazendo rezas, jejuns, que eram prolongadíssimos. Digamos que elas passaram fome e faziam sacrifícios religiosos no aspecto físico de várias formas, para tanto que das 3 crianças, 2 morreram por conta do flagelo religioso. O segundo segredo de Fátima, que é o Imaculado Coração de Maria, era na verdade uma reação da Igreja Católica à Revolução Russa, que ocorreu no dia 8 de março de 1917 e que se encerrou no dia 16 de junho de 1923. O comunismo fazia forte oposição à religião, no caso, à fé católica, como também ao Vaticano. E na Itália, assim como outros lugares do mundo, o medo de que a ideologia comunista avançasse era muito grande. E o terceiro segredo, que era o atentado ao Papa, foi revelado no ano 2000. Conta a lenda, que isto é uma lenda, não é realidade, que a visão era de um bispo de branco, que seria morto com um disparo de tiros e setas. Para o Vaticano, era uma profecia do atentado sofrido em 1981 pelo Papa João Paulo II. Na época, o Papa afirmava que uma mão materna guiou a bala que o ferira, livrando-o da morte. Mas se este segredo se deu em 17, o atentado se deu em 81, por que só foi desvendado em 2000? É complicado acreditar nesta profecia tardia. Geralmente as profecias são reveladas ou dadas antes do acontecido, e não depois.
Além dessa profecia falsa, há muitas outras, como por exemplo, na lenda desta dita visão, as crianças disseram que Nossa Senhora contou para elas, se é que elas disseram isto, sobre o fim da Primeira Guerra Mundial, que estava acontecendo ainda em 17. E isto não aconteceu, porque a Primeira Guerra Mundial só terminou no dia 1º de novembro de 1918. Há quem diga que realmente ela acabou em 1919. Com certeza não acabou em 1917. Outra profetada. Nestas visões e mensagens, elas falaram também que Nossa Senhora contou a elas que a Rússia iria se converter em pouco tempo. Outro erro, porque até hoje a Rússia é um estado ateu. Outro erro desta profecia falsa. E nestas visões também foi dito que Nossa Senhora disse a eles que o comunismo interpretado pela Rússia iria ruir. Porém, o comunismo, como se viu e como se vê, não só ainda está na Rússia, como também se alastrou por todo o globo terrestre. Vários países apoiam o comunismo e muitos países que se diz ser capitalista têm parcelas de sua população que apoia o comunismo. É certo que as crianças foram enroladas, ludibriadas, não só elas, assim também como os seus pais. Porque os pais destas crianças também eram pobres e analfabetos, eram pessoas simples, sem instrução. E as crianças foram influenciadas psicologicamente a fazer estes malditos prolongados jejuns e cometerem esta hedionda autoflagelação. Elas ficaram isoladas, e tanto foram os sacrifícios físicos feitos por elas por causa da religião que os irmãos Francisco e Jacinta morreram. E a única sobrevivente deste terror religioso passou toda a sua vida enfiada em um convento, ou seja, em um presídio. Sem contar que Lúcia ficou anos dentro de clausuras. A utilização de Jacinta, Francisco e Lúcia numa suposta aparição desta fulana chamada Nossa Senhora de Fátima, em 17, arruinou para sempre a vida destas 3 crianças. Um padre católico chamado Padre Mário escreveu um livro intitulado Fátima Nunca Mais. Neste livro, ele apresenta provas cabais que desmentem as aparições de Fátima. Segundo consta, tudo não passou de uma grande farsa do Vaticano. E ele concluiu em conluio com a Igreja Católica de Portugal. E eles fizeram isso, claro, para prender as pessoas na fé católica. Porque, nesta ocasião, a Igreja Católica Apostólica Romana estava em baixa e esta manipulação foi feita sem levar em consideração a vida destas 3 vítimas. E tudo isso foi feito às custas de crianças inocentes. Sem contar que essa historieta mequetrefe rendeu muito dinheiro aos cofres da Igreja Católica. O Santuário de Fátima e tudo que envolve este mito ainda hoje é a galinha dos ovos de ouro desta organização filantrópica. Fátima, na verdade, é uma empresa que dá muito dinheiro à Igreja de Portugal e também para a Igreja do Vaticano.
Segundo o padre Mário, eles usaram as crianças inocentes para mentirem sobre a aparição de alguma coisa que eles nunca haviam visto e que, após a grande farsa, trancafiaram as crianças para que não descobrissem a mentira imposta a elas pela igreja, porque o fato já tinha ganhado terreno e isto levaria muitos devotos a fazer a caminhada em busca das promessas de Fátima. No lado teológico, ou seja, no lado bíblico, esta aparição é uma heresia. Por quê? Porque não existem santos, como acreditam na religião católica. Não se adora pessoas que morreram. Aparições de espíritos, de entidades mortas, é espiritismo. E essa tal Fátima que apareceu para as crianças seria um espírito de uma mulher que viveu sei lá quantos anos atrás e que de alguma forma está viva no mundo espiritual e reaparece às crianças. Na Bíblia não há nada que configure ou que ateste que pessoas que morreram apareçam para os vivos. Isto, por si só, já é necromancia, feitiçaria. Na verdade, no ano destas ditas aparições, Portugal atravessava uma das maiores crises de sua história. Cerca de 55 mil homens haviam sido enviados para a Primeira Guerra Mundial e a população sobrevivente, em boa parte, era pobre, sem educação e, claro, eram manipulados pela Igreja Católica. Estas crianças que foram vítimas da religião viviam na zona rural de Portugal. Elas não sabiam ler. Nesta época, em Portugal, mais de 80% da população de Portugal era analfabeta. E o que é mais triste nesta história é que depois destas supostas e farsantes aparições ou visões, as crianças não brincavam mais. Infelizmente, elas tinham uma rotina rígida e inflexível. Elas não conviviam com as outras crianças e tinham que rezar por horas a fios, todos os dias, fazendo constantes jejuns e autoflagelamentos. No caso das rezas, elas tinham que rezar o terço, as ladainhas e etc. Além de viverem isoladas, elas tinham uma vida difícil por causa da pobreza, que foi infelizmente complicada por causa do forte controle e isolamento religioso que elas eram submetidas. Elas sofreram um terrorismo religioso, porque tudo para elas era pecado. Elas viveram o inferno doutrinário na terra. Elas tiveram uma religiosidade macabra. Tão macabra que, infelizmente, 2 destas crianças faleceram. A religião mata. A religião é nociva. A religião é a própria maldição em ação. Não esqueça de se inscrever no canal. Clique no sininho para receber as notificações. Compartilhe o canal. Dê o seu like. Deixe também seu comentário.